Bem-vindos ao Briefing de amanhã. Nós analisamos o que aconteceu hoje para você entender o que vem por aí. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. Vamos lá. A gente costuma pensar na água como, sei lá, um recurso passivo, né? O famoso solvente universal. Mas e se essa ideia toda estiver prestes a virar de cabeça para baixo? E se a gente pudesse, de fato, programar a água? Dar a ela novas funções, sabe? Quase que sob demanda. Pois é, duas tecnologias bem diferentes, uma de cada lado do mundo, estão apontando exatamente para esse futuro. Então, para começar, a gente vai para o Brasil, mais especificamente para a USP, a Universidade de São Paulo. Lá, desenvolveram uma tecnologia que basicamente transforma a água numa sentinela. Pensa nisso, um detector super, mas super sensível que consegue ouvir as menores mudanças químicas que acontecem ao redor. A base de tudo isso é o que a gente chama de sensor eletroquímico. A ideia, no fundo, é bem simples, tá? É pegar uma reação química, algo que a gente não vê acontecendo, e transformar num sinal elétrico. Um sinal que a gente consegue medir com muita precisão. É como se fosse um tradutor, sabe? Traduzindo o que as moléculas estão falando para a linguagem da eletrônica. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada nas peças? Primeiro, tem o reconhecedor. Essa é a parte que, tipo, só se encaixa com a molécula que a gente quer detectar. Pensar numa chave fechadura, é a mesma lógica. Depois vem o transdutor, que é onde a mágica acontece de verdade. Ele converte essa interação química num sinal elétrico que dá para medir. E, por fim, o comunicador entrega o resultado pra gente, geralmente um número numa tela. Na teoria parece fácil, né? Mas, olha, construir um negócio desses com alta precisão é um desafio e tanto. E o desafio específico dessa pesquisa da USP, olha, era gigante. O objetivo era detectar oxigênio dissolvido. E isso é crucial para um monte de coisa, desde monitorar a saúde de um rio, por exemplo, até estudar como as nossas próprias células funcionam. O grande problema é que as variações de oxigênio podem ser minúsculas, e os sensores que já existiam, bom, nem sempre davam conta do recado, não eram sensíveis o bastante. Então, como é que eles resolveram essa parada? A solução foi uma combinação, assim, genial de três coisas. Primeiro, eles usaram umas moléculas chamadas porfirinas, que são especialistas em acelerar a reação do oxigênio. Depois, meteram óxido de grafeno na mistura, que é um supermaterial, né? Ele funciona tipo uma autoestrada para os elétrons, deixando o sinal muito mais rápido e eficiente. E para fechar com chave de ouro, literalmente, usaram nanoestruturas de ouro. Isso aumenta demais a área de contato, e aí o sensor consegue pegar até as menores concentrações possíveis. Cada um desses passos foi uma peça-chave. E olha só esse gráfico que mostra o resultado. É impressionante. Se liga nessas duas linhas. A azul é o sensor novo, da USP. A vermelha é um equipamento comercial, top de linha. As duas estão medindo em tempo real o consumo de oxigênio por mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células, sabe? A sobreposição das linhas é, nossa, quase perfeita. Isso aqui prova que eles não criaram só mais um sensor. Eles criaram um que bate de frente com o que tem de melhor no mercado. A água, nesse caso, virou um canal de informação de altíssima fidelidade. Beleza. Agora, a gente vai dar um pulo lá na Suíça, na EPFL, para ver como a água pode deixar de ser só uma ouvinte para se tornar uma agente de verdade. A gente vai ver uma tecnologia que não lê o que está na água, mas escreve uma função nova nela. Essa é a chamada água ativada por plasma, ou PAO, na sigla em inglês. O conceito é bem radical. Você pega a água comum, H2O mesmo, e expõe ela a plasma, que é o quarto estado da matéria, e o resultado? Um desinfetante super poderoso e, o melhor, totalmente ecológico. E a ciência por trás disso é até que bem direta, viu? Funciona assim, ó. Um campo elétrico ioniza o ar que está em volta da água, e isso cria o plasma. Esse plasma, por sua vez, quebra as moléculas do ar, tipo oxigênio e nitrogênio, e forma os compostos superreativos. Aí, esses compostos se dissolvem na água e pronto, a água dá transformada. É importante entender que a molécula de H2O não muda, tá? Ela vira um veículo, um transportador para essas novas moléculas superreativas. E a vantagem disso em cima dos métodos tradicionais é gritante. Pensa só, desinfetante comum usa um monte de químico pesado, né? Já a PAO usa essas espécies reativas que se desfazem super rápido, sem deixar nenhum resíduo tóxico. E o custo? Mínimo. É só água e eletricidade. É sem dúvida uma alternativa muito mais verde, segura e barata. E a grande sacada dos pesquisadores da EPFL foi conseguir tornar essa tecnologia portátil. Eles criaram um reator que, sério, cabe numa mochila.
Dá para produzir essa água desinfetante em qualquer lugar. E olha, falando em tirar projetos do papel, se esse tipo de inovação te inspira e você quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o que você precisa. Por isso a gente recomenda a Asimov Academy. Lá você aprende a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, a fazer análise de dados, automações de sistemas e muito, muito mais. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar o celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Ok, então vamos recapitular. De um lado, a gente tem um sensor ultra preciso, do outro, um desinfetante ecológico. Duas tecnologias que, à primeira vista, não têm nada a ver uma com a outra, a não ser que as duas usam água. Só que existe uma conexão fundamental entre elas. Vamos entender qual é. E o elo é esse aí, o oxigênio. É isso. O que conecta um sensor no Brasil com um desinfetante na Suíça é uma única molécula. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno de como cada uma dessas tecnologias manipula o oxigênio na água. Então, aqui está o ponto central da coisa. O sensor da USP, ele funciona escutando o oxigênio. Ele mede com precisão quando as moléculas de oxigênio são consumidas. Já a água ativada por plasma, ela faz o contrário. Ela funciona falando. Ela cria e joga ativamente novas espécies reativas de oxigênio na água. Ou seja, uma tecnologia lê, a outra escreve. E essa tabela aqui resume perfeitamente essa ideia. O sensor eletroquímico tem a função de leitura. Ele extrai dados do ambiente, lendo a redução do oxigênio. A PAO, por sua vez, tem a função de escrita. Ela adiciona uma nova capacidade na água, a desinfecção, criando espécies reativas de oxigênio. Juntas, elas são os dois lados da mesma moeda, a capacidade de controlar o oxigênio na água. Ok, se a gente pode ler e escrever informações e funções na água, o que isso significa para o futuro? Bom, as implicações são gigantescas. Vão muito, mas muito além de só ter um sensor melhor ou um desinfetante novo. Olha só essa citação da EPFL. Ela resume bem a nova visão. A água deixa de ser só um solvente passivo para virar um transportador programável. A gente pode carregar ela com uma função específica e entregar essa função onde for preciso. A água, de repente, vira uma ferramenta de tecnologia, uma ferramenta ativa. E as possibilidades que isso abre são fascinantes. Imagina só, um curativo inteligente que usa Pax para desinfetar uma ferida e, ao mesmo tempo, usa um sensor para monitorar os níveis de oxigênio e ver como está a cicatrização. Ou sistemas na agricultura que limpam os alimentos sem usar um pingo de químico. Ou que tal um sensor que, quando detecta um contaminante, ele mesmo ativa um pulso de plasma e neutraliza a ameaça ali na hora. A combinação dessas funções de ler e escrever cria um campo de jogo completamente novo. O ponto-chave é esse. O que a gente está vendo aqui é o começo de uma mudança de paradigma. A água está deixando de ser só um recurso natural que a gente consome para se tornar um meio tecnológico, um meio que a gente pode manipular, que a gente pode programar. E isso abre portas para soluções que hoje soam como ficção científica. E isso nos deixa com a grande pergunta para o futuro. Se hoje a gente já consegue escrever a função desinfetante na água, o que mais a gente vai aprender a programar na molécula mais abundante do planeta? Obrigado por assistir ao briefing. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a análise de amanhã. Até a próxima!